Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast do Gabinete Orienta-te. Eu sou Raquel Jesus, técnica do Gabinete de Juventude, e no âmbito dos workshops que temos desenvolvido aqui nas escolas, no âmbito nosso Capacita-te, temos dado aqui ênfase, ou este mês demos ênfase a uma temática bastante relevante e importante para os jovens hoje em dia, neste caso a violência do namoro. Para assinalar esta data, convidámos aqui a doutora Manuela e a doutora Inês, que eu passo aqui a palavra à minha colega Rita, também técnica do Gabinete de Juventude, para apresentar aqui as nossas parceiras. Olá a todos, bem, tu já disseste tudo, contudo e porém, como dizia, a doutora Inês Gomes e a doutora Manuela Pereira são técnicos do projeto educativo UMAR, passo a citar União de Mulheres Alternativa e Resposta, sendo que a doutora Inês Gomes também é técnica no apoio à vítima, certo? Exatamente. Muito bem, bem-vindas mais uma vez Obrigada. aqui ao podcast da Casa da Juventude. E para começarmos, gostaria que falassem um bocadinho sobre vocês e sobre o vosso percurso nesta área profissional e que falássemos então aqui mais concretamente da violência no namoro. Sim, podem se apresentar primeiro e depois tocamos aqui no nosso tema fulcral, pode ser? Queres começar? Vá. Ok. Então, como foi dito, eu sou Inês Gomes, sou assistente social, sou também técnica de apoio à vítima e na UMAR, União de Mulheres Alternativa e Resposta, uma organização que vai completar 50 anos, agora em 2026, que está na linha da frente na defesa dos direitos das mulheres e na prevenção e combate à violência. Nós, neste caso, somos técnicas de projetos educativos, incluindo o serviço educativo do CIF, Centro de Cultura e Intervenção Feminista, que fica em Alcântara. Portanto, quando quiserem também podem ir visitar-nos. E este serviço educativo serve também para dar aqui uma resposta às escolas da área metropolitana de Lisboa, incluindo também em sessões de prevenção da violência no namoro. Assim, de uma forma muito rápida, é isto. Muito bem. Muito bem, para não ser repetitiva, sou Manuela, sou formada em Relações Internacionais, mestre em Estudos de Desenvolvimento, sou técnica de projetos educativos da UMAR, o meu dia está subdividido em duas grandes áreas, a área educativa sempre, mas a área de formação profissional, onde nós trabalhamos com técnicos e técnica, porque o UMAR dá muito valor à questão da prevenção, não só trabalhamos com os alunos da escola, mas trabalhamos também com os técnicos que realmente trabalham nesta área, como é que podem, se calhar, conseguir mais mecanismo para alargar aquilo que são as nossas ações de prevenção, não é? Melhor muni-los de ferramentas que eu possa ajudar também a dar melhor resposta e também, se calhar, a melhor abordagem quando forem trabalhar, isto é, nas áreas de saúde, área de justiça, qualquer que seja a área sociais. Então, eu trabalho nestas duas vertentes educacional, profissional, com os mais adultos, já também nas escolas, desde jardim de infância, primeiro, segundo, terceiro, sim, obviamente que as metodologias são adaptadas para cada Claro, público. faixa etária. Exatamente, para poder responder. Então, tudo que é a área educativa da UMAR, eu e Inês estamos à frente também. E é muito importante o trabalho que vocês fazem a nível de prevenção, porque muitas vezes é tarde, é verdade, é tarde e o problema já está É isso. uma bola de neve. Sinalizar Sim, e irem aqui desde o início, apanhar aqui o público mais jovem, que ainda não tem assim uma dimensão do que é violência no namoro, o que é o namoro, o que é isto. Portanto, irem aqui ao cerne da questão, eu acho que é um trabalho muito importante que vocês têm vindo a desenvolver. Os meus parabéns também. Obrigada. Também por isso. E aproveito para vos perguntar, para vocês, que vão saber melhor que eu, quais são os primeiros indícios que uma relação não é saudável? O que é que os jovens, neste caso, devem estar atentos para... se calhar aqui é alguma coisa que não está certo. Algo errado não está certo. O que é que vocês acham que eles têm que estar atentos? E sim, nós costumamos usar muito a expressão sinais de alerta, que é aqueles sinais que têm de, completamente no cérebro, vir uma luz vermelha a dizer não é este o caminho certo. Um trigger. Exatamente. E existem vários sinais e depois isto relaciona-se também com as formas de violência que existem. Mas um dos primeiros sinais é o controle, o tentar controlar a outra pessoa, o tentar isolar. Nós falamos muito desta parte do isolamento, porque quando nós estamos a falar de uma situação de violência, nós estamos a falar de uma pessoa que está a tentar exercer poder sobre outra. um controle. Um controle. Um domínio, sim. Um domínio, e este poder só consegue ir mais para a frente quando a vítima está cada vez mais isolada, não é? E o facto de ser uma pessoa que diz não gosto muito dos teus amigos ou das tuas amigas, já me tens a mim, porque é que precisas de mais alguém? E depois mais tarde a família. Essa é a violência emocional. Sinais muito súteis de controle, como o querer controlar as senhas, os telemóveis, cheias digital, que para eles é... o privar dos convívios sociais com amigos, com familiares, a posse.
Muito gosto. Quando falamos aí, que falou aí muito bem da parte das palavras-passos, cada vez mais temos um crescimento muito grande do uso das tecnologias por parte dos e das jovens. Há muitas redes sociais, cada vez é mais difícil controlar a informação que recebem, a informação essa sem filtros, e cada vez mais é necessário chamar a atenção para a violência digital, porque já existe uma normalização disto de ter a palavra passe do companheiro ou da companheira, de existir até localização, diz, mas é uma questão de segurança. É uma prova. E É uma prova de amor, não é? uma prova de amor. O exatamente. argumento, É o ciúme é fruto do amor. Sim. E isso E eles é normalizam muito isso, não claro é, que Inês? sim. E é um dos sinais de alerta quando existe este tipo de discurso de para eu confiar em ti tens de me dar as palavras-passos, ou não me dás porquê? Tens alguma coisa a esconder? Claro que tem alguma coisa a esconder. Todos nós temos a nossa privacidade e essa privacidade tem de ser respeitada, não é? Nós nas sessões muitas vezes damos este exemplo. Da escova de dentes. Eu gostei muito desse exemplo. Mas é um exemplo simples, até para estas faixas etárias, mas perceber, a nossa escova de dentes só nós é que usamos. Não andamos a partilhar com mais ninguém. E as palavras-passos têm de ser assim das redes sociais, porque nós, naquele momento, seja com amigos, seja com amigas, aqui não é só no namoro. Nós podemos ter confiança com uma pessoa, mas nós não sabemos o futuro, não sabemos como é que aquela pessoa vai usar a informação que conseguiu connosco e nós não falamos de todas as coisas com toda a gente. Temos sempre um amigo, se calhar falamos de alguma situação familiar que nos está a acontecer, outro amigo já falamos com coisas diferentes, ou seja, é a nossa privacidade. Exatamente, nós respeitar o espaço. Claro. Não quer dizer que não confiemos, Não mas tem nada a é o ver meu com confiança. íntimo, Exatamente. é um bocadinho de mim, não é? Claro. E a confiança, a verdade é que é algo que se vai construindo e que tem como base o respeito, tem como base a comunicação. Os limites. Os limites. E não tem nada a ver com eu ter a localização da pessoa, partilhar a palavra passe. Isto não vai fazer com que a relação E melhore. sim é que se pelo adquire a contrário. segurança. Pois, isso é um controle, isso é um total controle. Sem Sim, dúvida, sim, sem sim. dúvida. Nós também nas sessões costumamos muito também tentar aqui validar, ou seja, obviamente que se existe duas pessoas que estão a namorar e chegam ao um consenso, querem dividir estas palavras-passos, não é uma coisa imposta, não é um controle, não vamos ser nós que vamos dizer isto é uma relação de violência. Até É um porque... acordo, é algo mútuo, portanto. Exatamente. Agora, é algo que eu, pelo menos, aconselho os jovens e as jovens terem aqui como um sinal Alguma de alerta atenção, não é? e ter alguma atenção a este Estas tipo expressões. de controle. Pois há muita coisa, há desde o ser sempre culpa da pessoa, ou seja, estas situações em que a pessoa agressora, tudo o que acontece de discussões, de quando perde a cabeça e grita e diz, mas foste tu que me deixaste A assim. atitude narcisista. Exatamente. Reverter o jogo, não é? Reverter o jogo. Isto também é uma E até porque uma das coisas que dissemos agora na sessão que tivemos à tarde é nós sentimos, ou seja, quando nós estamos numa relação e sentimos que não estamos bem, há ali qualquer coisa que nós sentimos que não estamos felizes, que há ali alguma coisa que nos chama a atenção. Nós podemos não ter noção que estamos a ser vítimas de uma relação de violência, mas também não estamos bem. E esses alertas, exatamente, estes alertas, não é? Porque a verdade é que nós somos seres humanos e define quando estamos em perigo, o nosso corpo também nos avisa Também que estamos reage, em perigo, Nos também causam reage. bem-estar logo aí, não é? É isso mesmo, é isso mesmo. Portanto, estes são os sinais de alerta relativamente à violência emocional e a violência física. Os ditos foi só um empurrão. O não deixar marcas. Muitas Pois. vezes há jovens que dizem mas nem deixou nenhuma marca, como se o facto de não ter deixado marca invalida que tenha Relativiza a sido situação. violência. Claro que sim. E não, aqui quando estamos a falar de violência física, principalmente é a violência que é mais fácil de se identificar. Porque toda a gente sabe quando levou uma chapada, um soco, um empurrão, quando se aperta o braço com força. É até visível. é visível, não é? Até as pessoas à nossa volta, eu acho que já estão mais preparadas para reagir a situações de violência física, que quando acontecem, não é? Na rua, já temos aquela, ok, isto é violência, é um crime público, eu vou agir, eu vou denunciar. Enquanto que a violência psicológica, emocional, várias outras formas de violência, que como não são visíveis, já é difícil para a própria pessoa às vezes identificar que está a passar por isso, quanto mais as pessoas à sua volta. E quer salientar disso, é um crime público. Portanto, isso. É cabe-nos crime a público. cada um de nós que Fazer a presencia nossa parte, não é? um ato destes, tomar as devidas medidas. Exatamente. É um crime público. Ao contrário de que as jovens pensam que violência no namoro não é crime, é crime. É um crime e há uma sentença. Nós temos visto, aliás, hoje no workshop nós vimos isso, eles estavam aqui um bocadinho crime público, então, mas... O que Está é enquadrado em isso? violência Sim, doméstica. sim. É o Nós, como artigo testemunhas, 152. temos que agir. Portanto, É isso.
entrar em contato com as autoridades e tudo mais. E nós não sabemos quando é que estamos a salvar uma vida, porque a verdade é que a Exato. permanência numa relação abusiva aumenta o risco de vida. E a verdade é que acontece. Se não acontecesse, não tínhamos, por exemplo, o Observatório de Mulheres Assassinadas em Portugal, da UMAR, em que aqui já estamos a falar em situações que existiu escalada da violência e que se tornou mesmo fatal. E é uma realidade. E é uma realidade que nós não podemos fechar os olhos ou ignorar. É uma realidade que se tem de falar. Tem-se de prevenir com jovens, como nestas faixas etárias que existiram os workshops, que estão muitas vezes a iniciar as suas relações de intimidade, ainda não sabem identificar o que é normal, o que é que não é certo, normal, não é? no Depois, se calhar, namoro. os role models não são Exatamente, os mais... exatamente. Muitas vezes até a forma como acham que é namorar ou vem de filmes, ou vem de novelas, ou do que se passa As em referências, casa. às vezes, no próprio seio familiar. É isso, ou seja, estas referências também contam, a verdade é essa, é porque E os jovens muito. e as jovens, as informações que têm é da forma como socializaram, e muitas vezes é preciso estes momentos para falar, mas o que é namorar? O que é um namoro? E é E eu também achei aqui interessante vocês terem abordado o facto de a violência violência doméstica, nós pensamos muito nas mulheres. As mulheres, transmissão. sendo o sexo mais fraco, entre aspas, nada a ver, mas é assim que pensamos. Mas a verdade é mas que- vocês deram-nos outros dados. Sim. Outros dados também de homens que passam por isso, que legitimizam isso, e muito mais até que as mulheres, os vossos dados são alarmantes. Portanto, vemos aqui dos dois lados, dos dois sexos. Porque isso tudo são influenciados por papéis sociais de género, não é? Exato. Como nós somos direcionados, ou, de certa forma incentivadas a comportar no meio de uma sociedade. Os homens tendem a pensar que não podem mostrar emoções e quando normalmente passam por essas situações, porque aquilo que a Inês disse na sessão é muito bem, pensam assim, não foi nada, Sim. isso não é nada grave. Mal sabem que estão ali a silenciar algo que é perverso, né? Pode ter impactos profundos ao longo da vida, não é? E muitas das vezes podem ser também multiplicadores do próprio aquele comportamento, não é? Muitas vezes eles acham que o fazer uma denúncia estão a dar parte fraca Claro. enquanto Exatamente. homens. Enquanto Exatamente. homens. Esta postura viril do homem. Exatamente, porque precisam ao meio também dos homens comprovar o quão homens são, não é? Então este denunciar pode se calhar diminuir aquele parâmetro, não é? Dentro daquele contexto dos homens. Tu é menos homem porque estás a... Isso Não, é há comportamento algo- mais para mulher. E não. indigna-me imenso ainda hoje ouvir os homens não choram. Exatamente, isso é normal. Somos Os pessoas, homens não têm não vamos emoções, fazer não vão distinção chorar, de não é? género, Claro. não é? E nós até ridicularizamos quando ouvimos o homem Este denunciar. estigma. Esta semana ainda vi uma notícia, o homem estava a denunciar, estava num voo e estava a denunciar que alguém apalpou e as pessoas no comentário estavam a ridicularizar. Isso também é uma forma de Como se o homem machismo. não Nós pudesse estamos ser ali vítima de violência sexual. Exatamente, isso faz com que muitas das pessoas, por mais que estejam a passar por isso, pensem, "Ei, não é necessário, ninguém vai acreditar que isso." Claro. Mas a Sim. violência é Doutor. transversal a todas as pessoas, em toda a camada social, todas as idades, independentemente. Está comprovado, há dados sobre Exato. isso. Exatamente. Sim. O que é que podemos aqui falar mais sobre a Olha, violência no namoro? já falámos aqui que, sendo um crime público, todos nós devemos agir, mas essencialmente o papel aqui da Sim. família e dos amigos. Como é que eles podem aqui agir, se souberem? Conversar, também os jovens procurar ajuda, que respostas existem a nível das escolas. Sim, nós dizemos sempre que para procurarem um adulto de confiança. Esse adulto de confiança pode estar na família, que é até o ideal, mas pode também não estar. E aí até podem recorrer, por exemplo, a um psicólogo, uma psicóloga da escola, a um professor, uma professora que sintam confiança para conversar, para dizerem, está a acontecer isto, o que é que me aconselha a fazer? Claro que depois há aquelas respostas formais que estão na Rede Nacional da Violência. Essas respostas, dos números que nós damos em sessão é o Serviço Nacional de Informação a Vítimas, porque apesar de ser de informação, é o que naquele momento também é necessário, não é? Em que a pessoa pode, por exemplo, conseguir perceber dentro da sua localidade qual é que é o centro de atendimento mais próximo. A SIG também tem no seu próprio site recursos, ou seja, também estas respostas conseguimos até pela localização ver qual é que é o centro de atendimento mais próximo. E aí, quando falamos em centros de atendimento, claro que estamos a falar de uma equipa especializada que consegue dar acompanhamento resposta jurídico, rápida. acompanhamento psicológico, ou seja, ir aqui também a todas as vertentes que são necessárias. Mas claro que a família e os amigos também têm um papel fundamental. Até porque se não forem tomadas medidas, isto terá repercussões a nível Claro. emocional para estes jovens. O impacto que isto causa.
no futuro. Eu acho que é um impacto enorme. Eu e a todos nós todos os sabemos. níveis, e é a Sim, todos sim, os sim. níveis, mesmo tanto a nível tanto emocional, não é? A própria autoestima da Autoestima. pessoa. Desempenho académico. Exatamente. Uma O das coisas. isolamento também dos amigos, grupos de amigos, das famílias, tem um impacto profundo. E não só. Eu considero também que existe um impacto de forma como as pessoas podem se relacionar futuramente. Porque hoje Claro que sim, aquilo que são normalizado, se calhar a percepção daquela pessoa é achar que aquilo é normal. Não é? O ideal é ter controle, o ideal é ter ciúmes, o ideal não sei o quê. Então a percepção daquela pessoa está formatado no tipo de relação. Então isso, além de ter impacto na vida daquela jovem... Já não estão são receptivas a um novo amor. porque Exatamente. Quase que generalizam bem. Se isto Exatamente. que é amar, esta obsessão, Exatamente. o amor doentio. Quer dizer, Exatamente. vão Ali que entra fechar. a família também. Como é que aquela pessoa, porque nós temos, se calhar, a estrutura familiar como espelho daquilo que é o amar e ser amado, não é? Como é que há diálogo sobre relação é construída dentro da família? Isso também ajuda a formatarmos, a pensar, isso é aceitável dentro de uma relação, isto não é aceitável. Então é por isso que nós consideramos que a família seja realmente um ponto muito importante na formatação da nossa apreciação sobre o mundo e da forma que nós podemos também nos relacionar relativamente com as outras pessoas. Isso é fundamental. Em relação aos amigos também, nós temos que, se calhar, um dos primeiros pontos com um jovem tem de se abrir, além de família, são os amigos. Falámos Não é? daqui da importância da família para ajudar a vítima. E às vezes, ou a maior parte das vezes, o agressor é precisamente assim também por um historial familiar. Exatamente. Também o agressor precisa de ajuda. A repetição de Exatamente. comportamentos. Porque todos estão ali. É importante que ele também reconheça em si alguns comportamentos desajustados na sociedade e também ele procure ajuda. Cometer um erro acontece a todos. Mas é mais difícil para um agressor Agora, admitir. manter este comportamento, este modo operandi, quer dizer, já é alarmante. E aí sim, se calhar não chegar à segunda, à terceira, que isso já é uma patologia. E isso depois já requer outras medidas e lá está, depois levando outras vertentes que poderá levar mesmo a crime, outras instâncias. Portanto, para que nada disso aconteça, a partir do momento em que apareçam determinados sinais e que o próprio agressor perceba que, ok, eu fiz isto, eu já vi este filme em algum lado e não devo repeti-lo, também ele procurar ajuda. Exatamente. Senão, é o efeito bola de neve, vou deixar andar, pedir desculpa, dizer, foi só uma vez, já não vai voltar a acontecer. Eu agi Isso mal, faz parte ninguém do ciclo garante, da faz parte, é um violência. ciclo, não é? Exatamente. eu esse agi pedir mal, é desculpa. o reconhecer, eu agi mal. Eu não posso voltar a repetir. E se tenho vontade de, já é um alerta. Portanto, também ele procurar ajuda. É assim, aqui quando falamos da prevenção, estamos a falar da prevenção tanto para serem vítimas como para serem agressores ou agressoras, porque é perceber, ok, o controlar não é normal, e quando falamos de controle não estamos a falar só das redes sociais, estamos a falar o controle do vestuário, o controle Da alimentação. da alimentação, de onde é que a pessoa está, com quem é que está, quando existe todo este Ou inferiorizar controle a imagem. Exatamente, essa parte também é muito importante, ou seja, que é também um dos sinais, voltando aqui um bocadinho atrás, não é? Mas o tentar que a pessoa esteja sempre aqui a ofender, mas de uma forma que até muitas vezes não é percepcionada pela vítima. Ou seja, eu percebo quando falamos de realmente existir aqui também uma resposta para as pessoas agressoras, mas eu vou sempre para as pessoas vítimas, mas é porque nós em Portugal ainda falhamos muito. Nós estamos a falar de um crime que estatisticamente ocorre mais de 80% às mulheres e as respostas que nós temos, muitas delas, é a mulher sair. Ou seja, nós ainda estamos quase a culpar. É a vítima é culpada. que sai, é a vítima que muitas vezes tem-se despedido do seu trabalho, é a vítima que fica sem rede de suporte informal, porque afasta-se dos amigos, afasta-se das famílias, e é a vítima que foge. A verdade é que muitas vezes as respostas também não são tão rápidas quanto deveriam ser. E daí ela por si só ter que tomar essas medidas de se retirar da habitação própria, que habitavam, retirar-se do trabalho, que ele conhece o local, e portanto, depois há também a perseguição e por aí além. Portanto, ter que ser ela a tomar medidas. Porque as respostas não são rápidas como deveriam. E as respostas que existem também é muito desta vertente, porque é casa-abrigo, é as casas de acolhimento temporário, as respostas formais que existem neste momento ainda é muito de, ao colocar então um aparelho na vítima para que, se a pessoa agressora ela se acaba por estar aproximar, retida e privada exatamente da de sua mais liberdade. Da sua liberdade. E às vezes é tarde. É por isso que é importante essas ações que nós estamos aqui a desenvolver ao longo dos tempos nas escolas. Precisamente é não tomas previamente Eu acho para que todos, independentemente do género, para todas as pessoas terem acesso. Porque quando estamos munidos da informação,
Isso ajuda-nos, se calhar, a perceber sinais de alerta, a não fazer certo tipo de comportamento, respeitar o espaço do outro, perceber a questão da igualdade, do respeito de forma geral. Isso ajuda muito, é por isso que damos muito valor à questão da prevenção. Acho que antes de tentarmos aqui colmatar, mas vale prevenir, não é? É dar ênfase à estética que todos nós, enquanto civis, temos que ter. Sim, é o nosso papel. Eu quero Cuidar de nós aqui, e cuidar do outro. Eu quero aqui agradecer. Desculpem, e só dizer que a escola aqui acaba por ter um papel fundamental neste processo de transformação, um espaço mesmo privilegiado de transformação. E uma das coisas que nós tentamos sempre nas sessões é que, e nós dizemos muito isso, as sessões não é para os jovens, é com os jovens e com as jovens. O facto de refletirem em conjunto, de irem falando uns com os outros, é fundamental, porque muitas das vezes, apesar de estarem o dia todo juntos, diariamente, e muitas vezes não têm estas conversas, não conversam sobre isto. Ou seja, trazer o tema, porque a sessão acaba, mas eles lá fora no intervalo vão falar sobre troca isto. de ideias, exatamente. É fundamental. E depois há sempre jovens que dizem, mas eu acho isso correto. E depois há outros jovens que não acham correto. E é esta troca de ideias que também é o caminho. É muito importante esta dinâmica. Sim. Eu quero mais uma vez agradecer aqui ao trabalho que a Inês e que a Manuela tenham feito, ao trabalho de prevenção. Eu sei, e elas já me confidenciaram aqui, que às vezes são dias inteiros com turmas desde que idades, portanto estamos a falar de desde jardim de infância, portanto desde jardim de infância até o ensino básico, ensino secundário, portanto E ensino universitário também. Também é importante o ensino universitário, embora não seja esse o trabalho de prevenção que eu sei que vocês querem fazer, e agradecer-vos por isso, agradecer-vos por terem vindo aqui ao nosso podcast e pelo workshop maravilhoso que fizeram aqui connosco hoje também. Nós é que agradecemos. Temos uma porta aberta sempre para vocês. Obrigada. Obrigada pelo desempenho do vosso papel tão importante. Muito gratos. Obrigada. Até uma próxima. Nada. Até. Até.